Olá, eu sou Natália Brescancini, artista orientadora de artes visuais do programa Vocacional na região Sul 4. Essa semana a gente compartilha um pouco do que foi a visita e a conversa que aconteceu com a artista e pesquisadora colombiana Endininho, que veio para o encontro para falar um pouquinho do seu processo de criação e pesquisa. Então vamos lá. Endininho é doutoranda em artes visuais e mestre em poéticas visuais e processos de criação pela Unicamp. Atualmente, a artista colombiana desenvolve sua pesquisa transitando pelas diversas linguagens artísticas, pintura, fotografia, desenho e mídia, tendo como eixo principal a construção de narrativas por meio do imaginário. Então é isso. Bem-vinda, Andy. Fica à vontade. Passo a palavra. Olá, pessoal. Obrigado. Olá, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada, Natália, pelo convite. Para mim é uma honra poder falar do meu processo criativo aqui. Como a Natália falou, eu vou fazer uma apresentação. Eu sou colombiana, como vocês viram. Então, se vocês não entenderam, por favor, me dão um toque, se eu falo mais devagar, coisa assim, tá? Então, a apresentação que eu vou fazer faz parte do meu doutorado, né, que ele está em desenvolvimento. Então, o projeto ele ainda está em construção. Eu vou apresentar aqui enquanto eu vou conversando. Aí vocês me falam se me estão escutando bem, se está dando certo. Sim? Me escutam bem? Ok. Então, vou apresentar, tá? Sim, compartilha. Deu? Ok. Sim. Então, aí meu projeto chama Espaços... Obrigado. Aí meu projeto chama Espaços de Memória, um olhar das marcas do lugar. E ele, no momento, ele tem duas fases. A primeira fase, a ideia surge de um pedido que eu fiz para pessoas conhecidas, delas me gravassem me contassem uma vivência, uma experiência na cidade de Campinas. E aí que eles me enviassem esses áudios por meio do WhatsApp ou pelo Messenger. E a partir desses áudios é que eu começo a trabalhar, que vocês vão ver aqui. Aqui, esse, por exemplo, é uma gravação, e vão ter umas letras, umas palavras que vão estar ressaltadas, que mais para frente eu vou falar do porquê. Mas é assim, aí eu pego essa memória daquela pessoa, eu escuto esse áudio, e aí eu começo a criar e a imaginar aquele lugar descrito pelaquela pessoa. Então, eu escolhi Campinas primeiro porque, bom, é uma cidade que me acolheu quando eu vim da Colômbia, e também porque, para mim, facilitava o meu deslocamento, porque o processo que eu quis fazer foi pegar esse áudio, aí escutar ele, a partir dele começar a criar uma narrativa, né, fazendo um desenho, uma pintura, e depois ir ao lugar e fotografar. Vocês vão ver esse processo aqui. Então, aí essa gravação, né, ela me conta essa história, né, que é uma biblioteca, e aí entra numa sala enorme e tem várias coisas. E aí eu começo a fazer o desenho, esse aqui que vocês estão vendo, é um rascunho, e aí eu começo a tirar palavras que chamam a minha atenção, né, no caso aqui, época faculdade, biblioteca, catraca, e aí eu começo a criar e a fazer essa narrativa, né, a partir da minha imaginação. Desculpa aí, o meu portunhol, meu Deus. E aí, depois que eu fiz o rascunho, eu passo a fazer uma pintura. Aí, no caso, essa pintura tem 90 centímetros por 1,20, óleo. Aí eu fiz essa pintura, e aí depois eu fui no lugar, no caso, a biblioteca que tinha me falado, né? Que aí, no caso, seria essa. Então, vocês veem que são diferentes narrativas. Primeiro, o áudio da pessoa me descrevendo aquele lugar,
eu tentando recriar aquela vivência, aquela experiência, a pessoa me falando, e eu depois indo no lugar, e são três realidades totalmente diferentes, né? Então, aqui tem outro, no caso, esse aqui a pessoa faz uma comparação das cidades de Campinas e Bauru, aí eu faço esse rascunho, aí vem aqui a pintura, aí é óleo, como eu já disse, essa aí, ela tem 1,90 por 1,20. E aí é o que seria para a minha cidade, né? No caso, eu fiz desde a minha casa a fotografia. Aqui é uma pessoa me descrevendo um lugar de uma praça que estava cheia de árvores, tinha uma pessoa que sempre ficava lá e tal. Ou seja, cada imagem que vocês veem aqui parte de uma apropriação de um relato de outra pessoa, mas muitas vezes ela se mistura com as minhas memórias, então meio que fica uma camada de memórias, sabe, criando narrativas, uma coisa assim. Aí essa seria a foto da praça. Aqui é no terminal, no caso é Barão Geraldo, em Campinas. Então a moça falava que ela ia muito lá e fotografava enquanto esperava a ônibus, essas coisas. E aqui vocês podem ver que é uma coisa mais real, porque, né, eu ando de ônibus, então eu conheço o terminal de Barão Geraldo, a diferença de outros lugares em Campinas que eu não conheço. Então isso achei uma experiência aí diferente, sim. Aí tem no terminal, né, a fotografia. Aqui é outro lugar que falava de um portão que chegava lá num vale, tinha estrelas, e é um observatório aqui em Campinas. Chama Pico das Cabras, uma coisa assim. E aí a pintura que eu fiz, relacionando com um portão lá na minha casa na Colômbia, na montanha. Aqui é outro... Estou falando muito rápido? Não, está me seguindo? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Tá bom. Aqui é outro exemplo de outra gravação. A pessoa me descreve uma avenida, na verdade chama a Avenida Francisco Glicério, no centro de Campinas. Ela falava que era super comprida, longa e tal, e aí eu fiz esses rascunhos, vocês veem os passos os caminhos que eu recorro para criar, aí eu vou fazendo e acabo fazendo essa pintura. Ela tem 1,20 e tem 3 metros, por isso ela se vê com esse formato ali. E aí, nesse ponto, depois que eu comecei a fazer esse trabalho inicial, essa primeira fase, eu fui convidada para fazer uma exposição individual numa galeria que chama Cis Guanabara. Eu vou mostrar para vocês. Aí o que eu fiz foi dispor lá, bom, essa exposição foi com curadoria de uma artista, Lígia Luffy, a Natália conhece, e aí o que a gente pensou fazer nessa galeria, porque era um trabalho que estava se formando, né, das pessoas interagirem também com o trabalho para criar novas narrativas e ver o que poderia surgir, né, se o trabalho mesmo, ele tentava minhas ideias, eu tentava representar ali. Não sei se ficou muito claro, mas enfim. O que eu fiz assim foi colocar as pinturas, cada pintura tinha um fone de ouvido, e nesse fone de ouvido tinha sua respectiva gravação, né? No caso aqui, então, era uma gravação falando da cidade, essa da biblioteca, essa do terminal de Barão Geraldo, e aqui a abertura, né? As pessoas aí estão ouvindo, então era essa relação de a pessoa dar ao espectador essa possibilidade de ela escutar a memória dessa outra pessoa relatando, como eu já disse, vendo uma imagem que muitas vezes não tinha nada a ver, e a pessoa muitas vezes conhecendo aquele lugar, né, porque é em Campinas, e as pessoas que foram lá são de Campinas, né? A maioria. Então, era essa experiência aí de, digamos assim, sobreposições de memórias. Aqui tem outra sala onde essa é outra sala onde eu coloquei as fotografias, elas
e essa foi uma sala que eu dispus e deixei umas folhas lá e deixei umas instruções, e eu marquei uns dias para me encontrar com pessoas que fossem lá e compartilhassem comigo as vivências que tivessem dos lugares aqui em Campinas. Aí tem algumas imagens dos que foi, coloquei só 2 para não ficar muito carregado, né, muita imagem também, imagino. E aí essa foi uma primeira fase do projeto, né, que surgiram várias coisas, assim, vendo como as pessoas também interagiam e ver essa experiência de todos ali, vivenciando esse imaginário. Porque aí entra uma segunda fase, que no momento no que estou, e é a palavra. Eu chamo da palavra, porque aí a palavra se tornou importante, porque depois que eu fiz todo esse processo da primeira exposição, de escutar o áudio, daí ir e fazer uma narrativa literal, começou, em certo ponto, a me incomodar. Inclusive, depois das exposições, eu comecei a sentir um certo desconforto ali, estava muito literal. E o desenho, ele tomou outro caminho também, que o desenho eu considerava ele inicialmente como um rascunho, e depois eu comecei a tentar ver ele como obra, digamos assim, final, assim, como obra mesmo. Então, aqui, por exemplo, é outra gravação, e o que eu fiz foi ressaltar essas palavras que chamaram a minha atenção, né, para essa vulnerabilidade, arquitetura do lugar, pessoa, caminhar, e a partir de cada palavra comecei a criar séries. E então, aí, eu desliguei o literal do áudio, para começar a criar, me apropriar de palavras desse áudio e começar a recriar novamente. E aí eu começo a fazer essa série de desenhos, que são em formato A4, de papel normal, aquele canso. E aí eu começo a trabalhar com aquela caneta nanquim. Aí eu começo a fazer uma série com cada palavra. Só que conforme eu vou desenhando, eu percebi que também não importava eu fazer uma coisa tão esquemática, tipo, a biblioteca, então vou fazer um monte de biblioteca. A praça, vou fazer um monte de praça. Assim, que eu já fui criando com palavras que chamaram minha atenção, e aí foram surgindo sem pensar no áudio e sim pensando talvez nas minhas memórias. Aí veio uma coisa também com a minha memória. Querendo ou não, ela foi manifestando. E aí tem alguns desenhos, né, com uma linha falando assim de técnica, vocês podem ver, eu sempre tentando ter um degradê, assim, tentando fazer umas sombras com a caneta, mas ela não deixa de ser uma caneta, né? Então, quando você risca uma caneta, o traço dela é fixo, não tem essa da sombra até a luz, sabe? Aquela linha gestual. E aí, conversando com o meu orientador, a gente combinou para testar a pena nanquim, fala assim? Tá. E a pena nanquim eu nunca usei, então aí foi um desafio no começo, porque, né, tem essa coisa que se você faz muito forte, então ela tem um traço maior, se você mais faz, tem todas umas questões ali sobre a técnica. E então, aí eu começo a explorar mais essa técnica, com o desenho, a palavra vai se perdendo, aí começa a ficar as imagens que eu vou criando, a partir daqueles áudios, né, ficam umas imagens mais ambíguas. E aí eu começo a me soltar mais, né, porque aí a pena me permite que o traço seja mais solto, mas isso, claro, com a prática, né, no começo vocês veem, não está organizado aqui, mas no começo os desenhos vocês veem um pouco mais rígido e depois ele fica mais solto. Eu fiz essa série, e fiz, acho que 40 desenhos desses aí.
E aí depois me convidaram numa outra exposição, ela era uma exposição coletiva em Sousas, não sei se conhecem, numa galeria que chama Tote. E aí o que eu fiz foi expor os meus desenhos, que era que eu antes tratava como rascunho, e agora eu trato eles com outro olhar, da importância deles, porque aí começa a surgir muitas questões também, né, com o desenho. Então, aí eu quis fazer isso, mas aí eu coloco ela junto com a pintura. Aí foi outra experiência também, porque nessa exposição eu percebi que a pintura, ela não conversava muito bem com o desenho. E eu fiquei pensando que cada um é uma linguagem, certo? Eu queria juntar tudo, como fiz no começo, né? Juntar o áudio, juntar a fotografia, a pintura. Aí eu queria tentar fazer isso aqui com o desenho, mas eu percebi que o desenho, por si só, já é uma linguagem muito forte. E o desenho já estava em outro caminho que o projeto me estava abrindo, assim, me perdi, esse olhar, digamos assim. Mas aí, depois disso, vocês veem, né? O meu processo é assim, eu começo com uma ideia, e aí eu vou caminhando, virando, e eu não sou conformista, então eu começo a ver o desenho e tem essa coisa também da frustração, e eu começo a falar, não estou gostando, não sei, falta alguma coisa. Aí eu conversei com o meu orientador novamente, ele falou, faça uma coisa maior, você desliga ali. Eu falei, que eu comecei a me frustrar um pouco com a pena nanquim. E aí eu tinha muito papel aqui vegetal, e daquele grande, esse papel tem 100 por 70. E eu tinha aqui uns lápis sanguíneos, lápis sépia, e aí eu comecei a fazer essa série de desenhos aí, que são os que eu estou fazendo agora. Então, esse aqui, no caso, é lápis sanguíneo. Vocês veem que já não tem nada a ver com a narrativa inicial do áudio, mas mesmo assim, ele tem esse referente ali, sabe? Aquela palavra, por isso que eu acho que a palavra se tornou importante no processo. A palavra daquelas outras pessoas tornaram um referente para a criação, né? Então, aqui é sanguínea com nanquim, eu tentando ainda, lutando com o nanquim. Aí eu já falo, não, vou voltar nos meus inícios, né? Uma parte mais acadêmica. Mas aí eu também queria me desligar daquilo, sabe? E essa aqui é a lápis sanguínea. Está me acompanhando? Está indo bem? Ok. Esse aqui é lápis sépia também, sanguínea. E aqui eu já comecei num ponto em que eu já cansei do lápis. Aí eu falei, o que eu faço? Aí eu, não, tem aqui pastel seco. Vou testar o pastel seco. Aí eu comecei a fazer essa série com pastel seco. E no começo foi outro desafio, porque não sei se vocês sabem, mas o pastel seco, o ideal é fazer com um papel que seja de algodão, um papel, aquele craft, né? Onde a cor fique mais brilhante, você consiga ver a qualidade do material. E aí, o papel vegetal, ele não reage muito bem com o pastel. Mas eu queria fazer com o pastel. E eu queria encontrar a textura ali, queria fazer com que a imagem resultasse naquele papel, com aquela transparência e tal. E aí, essa luta constante, essas são as imagens resultadas aí com o pastel seco. Aí também entra um pouco de cor, porque tem essa coisa do pensamento pictórico que também não é fácil de desligar, então ele volta também. Aí então tem essa aí, vocês podem ver que aqui dá para ver mais a transparência do papel, né? E aí vocês veem que também no traço fica uma coisa mais solta, mais gestual, porque no começo, como eu dizia, era um desenho mais rígido, né? Eu trabalhava sentada num formato menor, então também o corpo, não sei se conseguem me ver, mas o corpo fica meio que assim, né? Aí quando eu já expando, já tem um distanciamento também com a imagem, já começa uma coisa mais, um performance ali, né? Que também gosto, assim.
Aí entra a cor de novo. Aqui entra a cor muito mais forte, né? E esse é o último que eu fiz. E é isso que eu queria mostrar, compartilhar com vocês, essa experiência, esses caminhos que eu estou passando nesse novo projeto aqui. Ai, que maravilha, obrigada, Andy. Obrigada mesmo. Acho super importante o modo como você trouxe, né? Essa quantidade de imagens que permite a gente se aproximar realmente do trabalho e essa generosidade e honestidade em compartilhar o processo mesmo, né? Com esses vai e vens, com as dúvidas, as dificuldades, as teimosias, né? Assim, que aí também tem uma insistência que vem e fala, não, eu quero. Também tem aquele Sim. momento de abertura de falar, realmente não é mais isso aqui não, preciso trilhar outros caminhos. Sim, sim. Então, muito legal, agradeço muito. Então. E aí, gente, vocês querem, enfim, comentar, perguntar alguma coisa, rever alguma imagem? Vou abrir para vocês um pouquinho. Fiquem à vontade, gente. A Andy, enfim, ela é uma artista, uma pesquisadora, tem um trabalho super bacana, mas ela também é uma amiga, também é uma pessoa querida e acessível e aberta, né? Tanto que está aqui generosamente. Então, fiquem à vontade com ela e se quiserem trocar um pouquinho, ela se disponibilizou. Uhum. Se vocês quiserem me perguntar sobre o processo ou coisas que vocês estão, sei lá, questões que estão surgindo de vocês, estou aí. Primeiramente, eu adorei seu trabalho, achei muito lindo as ilustrações. Tem uns que, por exemplo, aqueles da mão, assim, que você disse que usou papel vegetal e as cores pastéis, acho que pastéis secas, não sei se foi isso, mas acho que foi o que eu entendi. Achei muito lindo como ficou o resultado das cores, porque ficou um colorido, mas com um colorido discreto. Não sei bem explicar, porque geralmente cores pastéis elas são super chamativas, né? Apesar de serem claras, acho que porque elas são meio que brilhosas, eu acho, não sei. Mas teve uma que me chamou mais atenção, foi de um rosto assim acho que uma pessoa, aí no ela tinha duas faces dos lados, né? Ou seja, no meio ela estava normal, aí de um lado ela estava mais tranquila, mais feliz, do outro parecia que estava angustiante, sabe? Eu não sei, eu queria saber mais sobre essa ilustração, esse desenho, se você pudesse me falar um pouco. Andy, você tá mutada. Você tá sem microfone, querida. Já, agora, eu vou pôr aqui a imagem para a gente conversar. Agora sim, voltei? Voltou. Obrigada pelo seu comentário, Gabriel. Fico feliz que tenha gostado. Eu vou mostrar, então, aqui a imagem que aí a gente pode falar. Acho que é esta, né? Que você falou. É? Está me ouvindo? Bloqueou? Não, tá tranquilo, dá pra ver e ouvir. E dá para ver a imagem? Agora eu não estou vendo a imagem. Espera aí. Já. Pronto, desculpa aí. Então, como surgiu esse aqui? Como eu disse, né, foi de uma palavra, tinha uma gravação que chamou muito a minha atenção, de uma moça ter a experiência da vivência em Campinas e ela morando em Bauru. E ela fazia essas comparações de que cidade melhor e mais tranquila e cidade caótica que Campinas.
Aí ela também falava dessa frustração e desse caos. E essas palavras, esse caos, eu fiquei pensando e era um momento que eu estava passando também, estamos passando, né? Então é isso, é tipo, como se fosse quase um autorretrato aqui, e são essas fases, né? Essas 3 fases que pode ser que até esteja vivendo nesse momento no doutorado, mas também no que estamos vivendo atualmente, né? Essa agonia, estar tranquilo, estar tentando levar as coisas com calma, mas fugir. E foi isso que quis mais tentar fazer nesse desenho. Foi mais uma coisa assim de autorretrato mesmo. Sim, respondi sua dúvida. Sim, sim. Eu gostei bastante, porque ela me lembra. Essa imagem me lembra uma série, né, que eu assisti. O nome da série é Euforia, né? E aí eu fui pesquisar, né, a respeito dessa série. Não sei se eu vou conseguir explicar bem, mas ela também significa você sentir tudo ao mesmo tempo, sabe? Então, quando eu bati o olho, né, nessa foto, eu já imaginei, tipo, sentindo tudo ao mesmo tempo. E isso aconteceu comigo alguns dias, né? E é muito louco você tipo, ter várias sensações ao mesmo tempo. É muito fora de controle. Você fica meio perdido, mas não perdido. É como se você tivesse controle das coisas e não tivesse ao mesmo tempo. Aí, essa imagem descreveu bem, assim, sei lá, o que está passando na minha cabeça, assim, sabe? Nossa, que legal, fico feliz que consiga se identificar com uma imagem, muito bom, porque é legal, né, a gente cria e a gente, querendo ou não, sempre tem uma expectativa da pessoa que olha, né, e aí legal, mesmo quando tem essas emoções, ou se identificam, ou também tem rechaço, aí você fala, meu, o trabalho está funcionando. E outra coisa que eu não falei, ou não sei se falei, mas nesse processo de eu fazer o pastel seco nesse papel, não dá para ver aqui, né? Como eu tinha dito, digital é complicado apresentar o trabalho. Mas se algum dia você tiver a oportunidade, quando a gente vê de perto, dá para ver muitos riscos, porque é tentar fazer camada com camada num papel liso. Então, nesse desenho também tem muito isso, sabe? Essa frustração de tentar criar a imagem, tentar dar uma luz, e que a sombra não fique muito suja, e que, sabe? Tentar também que ele tenha essas transparências entre cor e entre camada e camada de cor. Então, esse aí foi bem isso. Acho que é por isso que você viu essa euforia. Acho que você escreveu bem. Obrigado. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Estou gostando. Eu gostaria. Opa. Será que eu poderia falar primeiro? Porque eu vou ter um curso às 6h30, aí eu não sei se eu vou conseguir ficar o tempo todo. Não, claro, fique em paz, pode falar. Tá, muito obrigada. Eu comecei a seguir a Indy no começo da semana, quando a Natália colocou no Instagram, então eu já tinha dado uma olhada nos trabalhos dela. Eu gostei bastante, eu acho muito legal isso de tratar o desenho como uma forma, além do rascunho do estudo, né, tratar ele como obra. Eu acho que é uma desconstrução também, né? Eu achei muito legal isso que teve uma hora que você falou das sobreposições da memória, né? De que aí você pega a memória do outro, né? E aí a partir daquilo que você ouviu e da sua imaginação, e aí vai sobrepondo tudo isso, seja na pintura ou no desenho. E também me trouxe isso do papel vegetal, né? Que o papel vegetal ele tem essa transparência e tem um pouco com essa relação da memória também, né? Do pensamento, de uma coisa que é efêmera.
Então, não sei se você traz uma relação assim, mas eu estava fazendo um trabalho de pesquisa sobre desenho do trabalho da Andrea Dorianel, não sei se você conhece ela é de Campinas também, e aí ela trabalha com isso, né, da materialidade do papel vegetal, né, da sobreposição, do apagamento, então me lembrou um pouquinho isso também. E aí a última pergunta, porque primeiro você mostrou umas pinturas que são bem grandes, né, em formatos bem grandes, e aí depois você vai para o desenho, né, que são todos pequenininhos. E eu tenho um pouco de dificuldade com isso também, né, eu tenho feito umas pinturas, e aí eu faço primeiro o estudo numa folha menor, e depois vou passar para uma tela maior, e aí fica uma impressão, né, de não ficar como aquilo que a gente imaginou, sabe? Então, não sei, queria que você me falasse um pouco sobre isso, sobre essa expansão do tamanho e depois retornar para um tamanho menor. Sim. Então, no começo eu fiz aqueles rascunhos, né, pequenos, formato menor, porque eu não tinha muito claro o que eu queria fazer, mas eu queria pintar. E eu queria pintar em formato grande, assim. Então, o desenho, nesse momento, ele era só um desenho de estudo, só isso. E aí, quando eu fazia o desenho, né, é um desenho solto, era mais para pegar elementos para eu conseguir construir imagem total na pintura. Aí, quando eu fui lá na pintura, é claro que nunca vou conseguir reproduzir o desenho rascunho, né? Então, aí eu fui na pintura e eu sentia livre, mas aí aconteceu aquilo que falei para vocês, desse inconforto, né, dessa literalidade que estava construindo, assim, o áudio, seguindo certinho aquelas palavras e tentando reconstruir aquele lugar falado. E aí, a partir da palavra que eu começo a fazer naqueles desenhos, eu volto para o papel A4, mas é um desenho que ainda é tímido, né? Porque, não sei se falei, mas o desenho eu nunca o trabalhei como uma linguagem, assim, como obra. Aliás, nunca tem uma obra assim, como um desenho minha. Só até agora. Então, você vê essa timidez, né? Esse formato pequeno, esse risco também rígido, né, meio tosco ali, e aí é essa timidez que eu falava, esse é você ficar aí na mesa, aquele quadro, aquela coisa, o corpo, sabe? Aí eu precisava me abrir um pouco, então por isso que eu vou pequeno, volto e aumento o formato. Então foram frustrações que aconteceram, acertos, erros. E aí é muito louco isso, porque é isso que você falava, você tem uma ideia e como você materializa aquela ideia. Então você passa por várias linguagens e você vê qual pode conversar mais com aquela ideia. E aí foi isso, aí por isso depois eu estou com o vegetal, né, porque eu sinto que consigo ficar mais livre, tem um distanciamento ali, consigo olhar ele de longe. É isso, não sei se respondi sua pergunta. Às vezes eu me perco também, aí eu viajo. Mas é isso. Só comentando que eu acho legal que você trouxe, Andy, que a Thay falou dessa relação com a dimensão, né? E você trouxe, você até fala dessa relação com a ideia e a materialização da ideia, mas você trouxe uma relação muito corporal, né? O quanto Sim. o teu corpo, o modo como o seu corpo se envolve no processo, acaba um pouco, entre aspas, determinando a dimensão, né? Essa possibilidade do gesto pede uma ampliação, né? Ao mesmo tempo, aquele momento de dúvida, de incerteza, tem um sentido nesse lugar onde você protege, você controla o que está acontecendo. Né? Assim, eu achei interessante essa coisa do corpo muito dentro, né? O processo passar muito pelo corpo, pela experiência. Aham. Como fala Abramovic, tudo acontece no corpo. Então é isso, é a disposição que você tem, às vezes reflete também no que você está fazendo, né?
que nem aquela obra que o Miguel falou. Ah, não, desculpa, Gabriel. É isso. Aí acaba refletindo algumas emoções da gente no que a gente vai criar. Eu acho que por isso que a gente tem que ser sincero, porque às vezes a gente tem uma ideia e a gente sempre pretende fazer uma coisa, né, grande e tal, mas às vezes a gente deixa de lado a sinceridade e aí às vezes o trabalho meio que fica curto. Aí quando você risca e vai fazendo, vai testando e vai tendo uma coisa mais sincera, o trabalho vai falando por si só. Aí o discurso fica ao lado. O discurso é necessário na academia, né, assim, para fazer estas conversas e ter essas trocas bacanas. Mas, na real, é a obra que tem que falar por si só. Então, eu acho que aí é o gesto do artista que vai fazer com que a obra fique ali e reflita alguma coisa, seja um rechaço, seja uma coisa boa ou não, sempre vai ter essas experiências aí. Alguém mais queria comentar alguma coisa? Eu vou fazer só um comentário, assim, ele é muito breve, mas é que eu achei muito interessante no seu processo essa ideia, né, de você ouvir a narrativa de alguém, a história, a experiência de alguém, se apropriar dela e a partir disso criar, né? Porque isso eu acho que é algo muito comum no nosso dia a dia, né? Não tem como a gente não pensar no que você diz e pensar em como se dá nossas relações, né? Porque a gente sempre cria enfim, faz as nossas coisas, né, observando o outro a partir da nossa própria experiência. E acho muito legal também essa ideia de você partir dessa coleta de materiais, né, e conseguir criar tantas coisas a partir de um material só, né. Enfim, achei muito legal de escutar um pouco do teu processo. Obrigada, Andy. Obrigada, Camila, que bom ouvir isso de você. Mas Ai, perdão. pode falar. Até achei interessante isso, porque no relato do Gabriel, né, dele observando a imagem que você criou e aí construindo a própria interpretação dele, assim, por isso que esse comentário me veio à cabeça, assim, que é algo que não cessa, né? Sim. A gente sempre está cheio de referentes, né? Desde que você acorda, quando você sai, camina, inclusive, assim, no projeto inicial era isso. Era como eu me aproprio das minhas memórias, das minhas vivências no lugar, que vem do mestrado. E é isso, é como passear, pegar um ônibus, caminhar, escutar uma música, como todas essas memórias, essas lembranças fazem com que a gente construa, né? Então, é isso, o áudio, a gravação, ela está sendo usada como uma excusa para eu criar, mas ela é importante, resgatar também a memória desses lugares que as pessoas falam aqui na cidade, né? Lugares que eu não conheço, pode ser que várias pessoas também não conheçam, e também, quando se escuta essas gravações, você escuta o jeito das pessoas falarem, sabe, de expressarem das emoções com as emoções que elas estão falando, quando elas falam de alguma situação, às vezes a voz é mais alta, mais baixa, todas essas coisas aí é muito legal. Então, no processo, tudo é importante, por isso que eu acho que, quando eu falo do meu projeto, eu gosto de mostrar todo esse caminho, porque a obra final é legal, né, o resultado de tudo aquilo, mas eu gosto de apresentar tudo, porque desde o começo, de como até os erros, é muito importante para entender um pouco o caminho que se recorre para chegar numa ideia concreta, né? No caso. Mas, gente, muito obrigada. Está adorado vocês, seus comentários. Estou super feliz, de verdade. Estão fazendo o meu dia, porque, fazer doutorado, deixa eu te falar, viu? Né, Natália? Em isolamento ainda, né? É. E enfim, a gente tem essa coisa como artista de buscar o diálogo, né? E acho que o seu projeto começa aí, né? Você começa escutando. É bem bonito, é bem interessante.
E aí, gente, mais alguém quer comentar, quer perguntar alguma coisa? Que eu sou meio suspeita, eu tô tentando ficar quieta. Fico com medo. Eu queria fazer um comentário de um processo que eu pensei agora. Que assim, né, o que você fez, né, Andy, foi então pegar né, esses áudios e aí transformar eles em algo material, né? Que, enfim, você né, olha e tudo mais. Aí eu tava pensando que seria legal fazer o inverso, sabe? Às vezes pegar algo que está pronto e, por exemplo, criar áudios e tal, porque para quem tem alguma deficiência, sabe? Poder ter essa outra narrativa, sabe? Eu não sei se isso faz sentido, mas eu fiquei pensando nisso também. E uma pergunta, eu queria saber por que você escolheu os áudios especificamente e não outra forma de, enfim, de base, digamos assim. Então, obrigada, essa ideia boa, sim. Eu tinha pensado outras ideias também no processo, respondendo ao seu primeiro comentário, de ir no lugar e começar a criar a partir daquele lugar e tal, mas aí o projeto é acadêmico também, né, tem isso. Então, tem que ter um foco, embora eu tenha virado e girado e trocado milhares de vezes. Mas aí, respondendo a sua segunda pergunta, de por que eu escolhi os áudios, é porque o projeto vem do mestrado, e na minha dissertação no mestrado, eu fiz um estudo das minhas duas casas, as vivências com as minhas casas, o deslocamento de eu ser da Colômbia, estar no Brasil, dessa questão da identidade e dessas memórias que me remetia eu estando aqui e tentando lembrar o que estava na minha casa na Colômbia. Então, o projeto de mestrado basicamente foi isso. Eu peguei as duas casas, fiz umas fotografias, fiz um recorte, aí comecei a criar com as duas casas, minha casa lá na Colômbia e minha casa aqui. E esse projeto ficou ali. E no doutorado, eu queria trazer essa questão também da memória, das minhas vivências, da questão da identidade e tal, de eu ser colombiana, estando aqui no Brasil, estando em Campinas. Mas eu não queria essa coisa de só o eu, sabe? De, eu sinto, eu penso, eu tenho minha memória, eu sou que crio, eu queria mais conversar também com as pessoas. Eu gosto muito, assim, eu tenho feito outros trabalhos também com intervenções, assim, urbanas e tal. E aí, eu queria isso, eu queria eu fiquei pensando muito, como eu consigo para conversar com as pessoas, as memórias, pegar as memórias das pessoas e começar a construir a partir daí. E aí surgiu uma ideia, comentar, não me lembro, aí eu fiquei pensando, será que se eu falo para uma pessoa, na verdade, porque eu morava no centro de Campinas, eu assistia numa praça lá e eu tenho uma cachorrinha, e aí eu ficava passeando com ela lá, e lá tinha um encontro de várias pessoas com cachorro. E aí eles começaram a contar-me coisas que aconteciam naquela praça. E eu fiquei pensando, eu gostaria de gravar essas coisas, as vivências que eles têm naquela praça. E aí surgiu essa ideia de, e se eu peço para pessoas conhecidas que me falem de uma vivência delas, ou uma experiência, alguma coisa em Campinas, por meio de uma coisa, um áudio, né? Porque quando você vai gravar a pessoa fica, às vezes,
com vergonha, não quer, fica tímida, ou você pede para escrever também não rola, ou sei lá. Aí quando você já pede um áudio, eu acho que facilita. E aí eu comecei a perguntar para várias pessoas se elas poderiam me enviar uma gravação contando essa experiência, e foi assim que surgiu. Aí, incrivelmente, foram uma boa quantidade de áudios. Só que eu estou trabalhando com poucos, porque também não dou conta, né? São muitas histórias. Mas aí foi que surgiu assim. Entendi. Obrigada. Imagina. Na verdade, gostei muito da conversa. Que bom, obrigada. Eu acho que essa pergunta também tem uma coisa bacana, né, de que eu tô lembrando, na verdade, até de outros trabalhos, de outros processos que você já compartilhou, que eu já te ouvi, Uhum. que eu acho que você tem esse trânsito entre as linguagens, né, de um jeito bastante fluido, assim. E aí você faz essas transposições e inclusive, não sei, eu fico pensando aqui, eu lembro de você falar de um processo em que você criava mesmo uma provocação para você mesma. Então você tem esse processo também, né? De criar um mecanismo onde você traga uma provocação que te leva a produzir. E eu Sim. acho que às vezes você trabalha com linguagens diferentes, justamente me dá a impressão dessa inquietação que você trouxe também, de uma não literalidade, né? Porque Uhum. você vai produzir imagem, se você parte de imagem, que relação que se estabelece? Agora, a partir do momento que você parte do áudio, aí você tem um acesso às memórias, ao imaginário, tem uma abertura, né? Me dá a Sim. sensação também que você, nessa transposição de linguagens, você vai agenciando um pouco isso, essas liberdades e aberturas, né? Para estimular o Sim. processo. É mesmo. Inclusive, quando eu já chego assim de abstrair as palavras, aí é isso, sempre ter um eixo para eu poder criar uma excusa, digamos assim, né? Porque, sei lá, tem essa coisa da pressão, talvez eu tenha isso também, então eu preciso algo que me deixe assim, aquela frustração, ai, agora, como eu vou fazer? Aí eu começo a inventar, mas é isso. Obrigada, Ana, pelos seus comentários, e obrigada a vocês também pelos seus comentários, suas observações. Muito bacana. Gente, alguém quer trazer mais alguma coisa? Vocês estão pensando, querem perguntar, querem rever? Então, queria fazer uma comparação, na verdade. Eu não tenho o Renato Russo, né, do Legião Urbana, que eu não, para ser sincero, não cheguei a acompanhar a biografia dele, a carreira dele, assim. Mas eu lembro que eu assisti esse filme até umas 2 ou 3 vezes, porque é um filme bem legal, né, que conta a história de vida dele, né. Mas como eu só assisti o filme, eu não tenho certeza, né, mas provavelmente deve ter sido baseado no filme que ele conversa com as pessoas, e quando ele conversa, ele deixa um gravador de áudio escondido, um gravador de voz, né, na verdade, porque não tinha fita, né, da época. Aí ele deixava escondido. Aí tanto é que no filme, né, ele tá conversando com a amiga dele, a amiga dele tá relatando coisas assim pra ele. Aí ela acaba descobrindo, né, mas isso não vem ao caso. Aí, mas é interessante que ele gravava, né, a conversa, e depois, através da conversa, ele transformava aquilo em música, né? Pelo menos Nossa, no filme é assim. Então, tipo, eu achei isso uma coisa muito louca. Aí eu achei bem parecido com o fato de você transformar os áudios em imagens, você, tipo, trazer os áudios. E o mais legal também que você, além de trazer tra- como que você trazer o áudio para a imagem, né, no desenho, tipo, ilustrar o áudio, aí você vai lá e depois compara o seu desenho com o lugar original. E é uma coisa muito maluca, né, como que a gente imagina os lugares ou as coisas. Por exemplo, se alguém me convida para ir em um determinado lugar que eu nunca fui, Gabriel, vamos é,
Ai, deixa eu ver um lugar assim aleatório. Vamos num determinado restaurante. Eu já vou. Eu tô me preparando, mas provavelmente já vou estar imaginando como que o restaurante vai ser, como que vai ser as mesas, as cadeiras, as pessoas, o atendimento. Aí quando eu chegar lá, eu vou ver que não. Assim, de certa forma, é uma coisa totalmente diferente. E isso é muito engraçado. Tanto é que antes eu me considerava uma pessoa que tentava ter o controle de tudo. E eu ficava muito criando muitas expectativas assim em cima das coisas, né? Aí só que quando eu chegava no lugar, não era aquilo que eu tinha criado. Aí com o tempo eu fui parando, sabe? Eu fui deixando assim mais, o que tiver de acontecer, vai acontecer, que for pra ser, vai ser. E isso já me lembra algumas coisas que a Natália falou sobre o desenho. Antes eu ficava me julgando muito o que eu fazia, né? Mas isso eu já tinha aprendido um pouco numa oficina de dramaturgia que eu fiz, né? Eu tinha muita dificuldade para escrever. Aí eu escrevia as coisas assim, eu achava muito bobas as coisas que eu escrevia. Aí o meu professor ele falava: você não pode ficar julgando, vai, escreve, escreve. Aí eu, mas não tá dando, não tô gostando, não tá legal. Ele, não, você escreve, você não pode ficar. Você tem que aprender a fazer as coisas sem julgamento, você não pode ficar julgando. Aí a mesma coisa com a Natália, né? A Natália falou, sempre fala, né? Uma coisa que eu guardo deixa o desenho vir. Você começou a desenhar, você deixa ele vir, deixa ele vir. E do jeito que ele vem, a gente tem que aceitar ele. E isso realmente é verdade. Então, eu acho muito incrível. Ai, tá começando um barulho aqui de criança. Mas era isso que eu tinha para falar. Realmente, o que fala a Natália, concordo totalmente. A gente é no fazer que a gente vai construindo e gerando o que a gente tem, ou quer concretizar, né? E como chama ele artista? Eu não escutei, porque para mim apagou o áudio. Aquele pessoa que você falou que tinha feito aquele filme. É o Renato Russo, ele era o vocalista do Legião Urbana. Ah, tá, ok. Vou pegar uma olhada nele, fiquei super curiosa. E que eu ia falar para ti também, essa questão da memória, você sabe, não sei se você sabe, mas muitas vezes as memórias que a gente tem são memórias construídas, né? Às vezes nem é assim. Por exemplo, acontece muito comigo quando vou para a Colômbia, eu sempre tenho essa ideia, essa memória daquela época, meus amigos, ou mesmo da minha casa. Quando eu vou lá, eu percebo que é outra realidade, né? Então, nos áudios era isso também, tinha 3 áudios me falando do mesmo lugar, era totalmente diferente, a descrição, o jeito das pessoas como falavam, porque também tem essa questão das vivências, dependendo das vivências, assim, a memória também que você vai construindo. Então, assim, tem várias coisas para trabalhar ainda, mas é isso, né? Vai surgindo um monte de questões e é por aí. Obrigado aí pela dica. Vou olhar, Legião Urbana. Vou olhar, sim. É muito legal, Andy, porque Legião Urbana é, tipo, mega conhecida. Assim, Sim, da nossa geração, ele faleceu, assim, na nossa adolescência, sabe? E ele era um mito, assim, um hit, e até hoje se sabe quem é. Então é muito engraçado, porque tem essa coisa cultural, né? Acho que sim, você veio para cá depois desse período. Então, eu acho muito curioso, assim, estar apresentando Legião Urbana, é muito curioso, é muito legal, assim. legal, sim, sim. E deixa eu te falar uma coisa, você estava falando, o Gabriel trouxe essa coisa do desenho, né? E eu lembro, eu até anotei aqui, porque realmente é uma coisa que eu converso com eles, e você falou isso do quanto, na verdade, tem um momento em que acontece um diálogo seu com o trabalho, né?
A gente fala disso, não existe uma coisa de executar ou simplesmente concretizar uma ideia, porque na relação com a matéria, com o material, é a vivência do processo, né? Você também fala muito disso, do processo de construção da imagem, e que vira um diálogo mesmo, que a gente precisa escutar, né? Sim. Teve um momento da sua fala que você trouxe isso muito, muito claro, assim, desse diálogo quando você traz também de manter uma honestidade, né, também com o trabalho. Tem a ver com essa escuta também, né? Sim. Inclusive, a gente combinou com o meu orientador, né? Na verdade, eu já tinha pensado isso, eu falei se ele concordava de deixar em anonimato também as gravações, sabe? Porque mesmo as pessoas sabiam, né? Quando eu pedi para elas as gravações, eles sabiam que era para eu trabalhar num projeto, mas eu quis manter também como esse respeito ali, sabe? Porque tem uma intimidade também, né? Porque no começo a pessoa, bom, vou pensar num lugar em Campinas, e aí quando a pessoa começa a falar, ela se está abrindo, né? Então, eu achei essa parte bem poética, assim, a pessoa começa a pensar e a lembrar aquela vivência ali. E aí é por isso que tem também esse anonimato, que eu tinha falado isso, mas as gravações ficam aleatórias também. Oi, eu sou a Giovana. Olá, Giovana. Tem duas partes que eu gostaria que você falasse um pouco mais. Tanto daqueles rascunhos que acabou virando parte da exposição também, porque eu gosto muito de desenho com linhas e eu achei eles sensacionais, assim. A forma como você trabalhou, a linha passando várias vezes no mesmo lugar, às vezes. Tem um até que acho que eram duas pessoas abraçadas e eu prestei muita atenção nas mãos, assim, tipo, parecia que vinha de um outro lado a mão, não era o braço que estava indo, não sei explicar muito bem, mas eu gostei também, porque trouxe uma parte que eu lembro até hoje de uma das aulas da Natália, em que falava como o branco preenche o desenho, e eu acho que nesses desenhos ficou muito claro, assim, pelo menos para mim, essa dualidade entre o trabalho com preto, né, com caneta ou com alguma outra coisa, e o branco. Achei muito bonito. Ah, obrigado. Então, era o que eu estava falando da técnica, né? Quando a caneta é uma linha fixa, ela não tem um movimento, ela não tem um degradê, digamos assim, né? E aí, esses riscos que vêm aqui, essas linhas, tentando fazer isso, né? Eu realmente, né, no momento que eu estava criando aqui, eu não estava pensando nem no preto, nem no branco, mas eu estava pensando mais naquela palavra, no caso, essa que era lombada, assim, ficar imaginando lombada, assim, ficar imaginando mais como coisas assim, mais, sei lá, geométricas, né, tentando organizar, só que aí foi assim, foi sem pensar. Mas aí quando aquele que você falou, acho que foi esse aqui, né? Esse. Sim. Aqui eu já estou tentando explorar a pena com o nanquim. Então dá para ver também essas linhas, mas ainda tem alguns erros que também tem isso, que é uma questão que eu não falei, mas na pintura, a pintura me permite corrigir, digamos assim, entre aspas, os erros, entendeu? Aí eu posso fazer camadas, eu posso cobrir ou apagar. Aí, o desenho é uma linguagem muito sincera, porque o desenho, se eu errei. Mesmo se eu quero apagar fazendo uma sombra ou algo, fica ali, sabe? E é isso que está aqui. Eu tenho que como não é um desenho preparatório, eu aqui a pensar, eu colocando no papel. Então, vários erros viraram sendo movimento, e eu achei muito bonito. Eu gosto também bastante desse desenho, justamente por isso, porque esse gesto ali de eu
tentar fazer o que fazia com a pintura, e aí que eu me toco e caí a ficha que falou, opa, vamos respeitar o desenho também é uma linguagem por si só. E é isso que acontece aqui também. Mas eu não tinha pensado isso do preto e branco, não. Na verdade, não. Foi depois que entrou aqui a cor, né? É mais pelos materiais que eu tinha aqui, porque, sei lá, tem essa coisa da pintura que não desliga. Inclusive, aqui eu tento, né, apresentar com a pintura, mas aqui é que eu também vejo como o desenho queria sair sozinho, sabe? Teve ele seu próprio respeito, digamos assim. Uhum. Aí é isso. Gostei bastante. E outro desenho você até parou uma hora, que acho que o primeiro dessa outra parte, que você começa a trabalhar mais com a cor, e é o cara vendo a gente meio de cima, assim, me veio uma sensação que eu não sei. Eu queria saber como que foi esse processo também, porque eu não consegui decifrar muito bem. Qual que você falou? Desculpa. O primeiro dessa terceira parte, logo depois desse trabalho com linhas, com a pena. Esse aqui? Isso mesmo. O que você quer saber? Eu acho que como que foi o processo, porque ele me instigou bastante, assim, tipo, talvez qual palavra você estava pensando. Então, eu não me lembro exatamente que palavra eu estava pensando ali, mas tinha a ver com aquela coisa do caos, da frustração também. Eu passei por várias coisas também, então... Aí é isso, tipo, me fundindo aí, sumindo. E nesse desenho, não sei se dá para perceber, mas ele tem umas rugas. E é porque eu tentei lá fazer esse degradê aqui, e eu primeiro fiz com a mão, e aí eu depois peguei o pincel, molhei um pouquinho o pincel, e aí eu comecei a virar assim, para dar essa sensação de, sei lá, de sugar, de sumir. E aí, por isso ficou com essa textura que também achei bacana, assim. Também está outro ponto para eu explorar. Mas é isso, assim, não tem muito o que falar, assim. Ou seja, cada desenho ele tem uma história ali, né? Mas é difícil falar um só como surgiu. Mas basicamente isso, e acho que ele vinha desse caos, daquela palavra do caos, e frustração, mas é por aí. A primeira vez que você mostrou, eu tinha a impressão que ele estava olhando tipo, em cima de um vidro, alguma coisa assim. Mas agora você mostrou de novo, parece que ele está caindo embaixo da gente. Eu achei interessante. É isso, né? Isso é o legal, né? De ver as imagens que a gente tem, mil interpretações. Isso é super válido. Todas são super válidas. Sim. Obrigada. Obrigada, eu. E aí, alguém mais? A gente deixa por aqui, como que funciona? Gustavo abriu o microfone. Gustavo, você queria trazer alguma coisa? Não sei o que aconteceu. Tá, assim. Já que o Gustavo não falou, eu só queria que ela voltasse mais um desenho. Tem um que ele parece ser tipo uma espécie de paisagem, assim, e parece que ele tem tipo umas espécies de cristais roxos, assim, eu queria ver ele de novo. E queria que ela falasse um pouco a respeito. Não sei, talvez como a Giovana falou, sei lá, se ela falasse alguma palavra ou alguma coisa que ela estivesse sentindo na hora que fez, ou o que ela lembrou, pensou. É parecido com esse, mas é outro. Esse aqui? É esse. Isso. Então, esse aí ele surge a palavra
é bem literal, na verdade, de prédios, sabe, da cidade, aí falavam que era só prédios e tal. E eu venho de uma cidade na Colômbia, onde eu estou rodeada de montanhas, só montanha, cachoeira, ou seja, é Colômbia, né? Não, mentira, mas é isso, é bem assim montanha. E aí eu vim para Campinas, e eu estou morando no centro de Campinas, e é cheio de prédio. Então, quando eu escutei aquela gravação me relatando da cidade e tal, veio para a cabeça isso, um monte de prédio e tal. Mas na construção dessa imagem, não via o prédio como tal, eu via mais essas formas geométricas, esse caos, esse inferno de Campinas, que é super quente, ao mesmo tempo esse céu maravilhoso que tem, porque é um céu lindo aqui, é azul, cheio de cores, o pôr do sol, ou a pôr do sol, não sei como fala, mas assim, final da tarde, é muito lindo, assim, os raios de sol, inclusive esse aqui é porque, enquanto eu estava desenhando, vi essa luz real, do sol que entrava aqui na janela. E aí eu coloquei ele. Então é isso, tipo, e esse caos aqui, aí tem umas, como fala isso? Em espanhol é carpa, mas em português fugiu a palavra, mas é isso, essas barracas, acho que é barraca, que usa para camping também, mas que também as pessoas em situação de rua usam, né, alguns. Então, também tinha isso aqueles prédios, aqueles negócios geométricos grandes, escuros, e aí tem esse contraste daquelas barracas, mas ao mesmo tempo ninguém vê, e tem isso que parece um fogo, e a cidade, e é isso, esse caos aí é isso, vocês veem, né, a loucura, o pensamento, a gente como viaja, e é essa imagem aí. Então, é isso. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Ah, ótimo. Então, primeiro eu quero pedir desculpa que teve problema na internet. Então, eu só queria, na verdade, alinhavar, entender o que eu consegui participar. E aí, se ela parte da parte, se ela parte da grafia para se tornar áudio ou do áudio para se tornar desenho. Desculpa, ele fez uma pergunta se eu partia da grafia para o áudio, do áudio para o desenho, isso? Isso, exatamente. Eu parto do áudio. Eu primeiro escuto o áudio, que são gravações de pessoas relatando um lugar em Campinas, relatando uma vivência, uma coisa. E aí, depois de eu escutar esse áudio, eu tento recriar aquela narrativa a partir do meu imaginário. Eu não conheço, quase, curiosamente, não conheço muitos lugares aqui em Campinas, então isso facilita também para a criação. Aí é isso, aí é da gravação que eu começo a criar a imagem. Mas que esses últimos desenhos que estamos conversando, aí já é de palavras aleatórias que chamaram a minha atenção de todas as gravações. Aí não é uma coisa assim de, gravação X, essa é a pintura, como inicialmente. E se de tantas gravações se repete muito essa palavra, chama muito a minha atenção, me identifico, sei lá, e aí começo a criar a partir dessa palavra. É isso. Entendi, porque quando a Isabelle mencionou sobre a questão de tatear, né, trazer a imagem para pessoas com deficiência visual, eu tive Sim. a experiência de ouvir, né, na verdade, como que é? Alguma coisa guiada, monitoria guiada no Sesc Santos. E aí era bem interessante porque pelo áudio, você não precisava de mais ninguém, você só colocava o áudio e fazia toda a monitoria. E era muito interessante porque eles pegavam um personagem mesmo, da época do Barroco, que no caso foi o Barroco, e transitava entre todos os quadros. E também aqui no Guarujá,
no litoral também, cidade vizinha de Santos, tem um grupo de teatro que ele está fazendo a dramaturgia a partir das histórias que ele ouve na praça. Então tem uma feirinha, eles ficam lá ouvindo as histórias e aí depois vai se tornar um espetáculo, que é o Mar. Que interessante. Então, é uma questão que eu já tinha pensado isso, inclusive tinha conversado com o meu orientador, mas você sabe, é uma inquietação bem forte mesmo, de como a gente, como artista, a gente é visual, né? Mas como a gente traz essa inclusão, né? Como a gente mostra para as pessoas videntes, aí fazer o quê? Aí, no caso do áudio, facilita, no caso da leitura, também tem aquela leitura, esqueci mas Tem o braille, né? Que seria pelo tato, e tem pelo tato. E audiodescrição, né? Que se usa muito para. Que é uma descrição da imagem, né? Isso, obrigada, Ana. Mas aí, como a gente, um desenho, como a gente consegue ter essa inclusão para uma pessoa que não consiga ver eles, ou se for você fazendo tridimensional, mas aí já vira outra coisa. Então, realmente uma inquietação que eu tinha muito, e inclusive nos áudios, na apresentação, não sei se você viu, ele tem ali um design, tem umas palavras ressaltadas, porque a gente está pensando também em fazer naquela linguagem. Mas aí depois o meu orientador falou, não, foca nisso, porque a gente tem que concluir, né? E eu viajo muito, então aí ele falou, não, vamos focar primeiro uma coisa, depois você pensa como você apresentaria para o público geral, e não para só uma pequena parte. Né? Mas até porque o processo às vezes tem isso, né? Vai abrindo, vão surgindo coisas e a gente tem que fazer algumas escolhas, né? Sim. E às vezes essas escolhas são para aquele momento. E a gente pode sempre voltar, né? Se a inquietação fica, tem a possibilidade de retorno, né? Enfim. Mas surge muita coisa mesmo. E é um processo rico, assim como o seu, que você vai e dialoga, você traz áudio, você traz. Você falou eu viajo, deve ser uma viagem mesmo, porque são muitas possibilidades, né? São muitas saídas, E aí faz uma escolha temporária aí, né? E depois... Tadinho, Márcio, porque os encontros com ele são poucos, né? Com o meu orientador. Aí eu me encontro com ele e eu chego com uma ideia. Aí a gente se encontra 2, 3 meses depois, aí eu já sou noutra coisa. Aí ele fica assim, tá bom, continua. Aí depois, 6 meses, já estou noutra viagem. Inclusive, ele nem sabe ainda da palavra. Então, aí, quando eu falei isso, de fazer um jeito para incluir as pessoas, assim, ter uma inclusão geral, aí ele já ficou assim, não, mas vamos focar, né? Tá bom a ideia, mas eu falei, ok. Fica para o próximo projeto. Sim. Mas é difícil, né? A gente não tem essa educação de como a gente pode também apresentar para outro, assim. Só para um grupo eleito. Gente, eu acho que a gente vai se encaminhando para finalizar também. Não tomar tanto tempo assim ainda. Tem alguma coisa assim que vocês precisam dizer para não ir embora com ela? Ou a gente pode ir encerrando? Como é que vocês estão? Querem trazer mais alguma coisinha antes de fechar? Ou seguimos? Porque também, gente, ó, 2 coisas para lembrar. Eu estou gravando esse encontro, então a gente vai ter acesso a ele. A gente vai poder revisitar as imagens da Andy e conversar e escutar outra vez, inclusive, se quiser. E também a gente retoma essas conversas no nosso encontro, né? Acho que vocês também aí trouxeram questões bacanas para ela e eu sei que vocês estão se pensando junto com as questões dela, refletindo, enfim, tem esse lugar. E a gente vai ter um espaçozinho para retomar isso na semana que vem, tá? Então fiquem tranquilos que a gente vai revisitar isso tudo. Mas é isso. Mais alguma coisinha? Então,
aquela hora quando eu fui falar, eu acabei desligando o... eu acabei saindo sem querer. Mas eu ia falar que eu achei maravilhoso todo o trabalho dela, né? Eu ia falar daquele desenho que me instigou também, que foi o último desenho que eu pedi para ela mostrar antes de eu ter saído, né? Aí, eu achei muito incrível, porque para mim aquele desenho, sei lá, ele parecia que era, tipo, dentro de uma caverna, assim, e que aquelas coisas, a cor roxa e colorida, assim, como se fosse cristais, essas pedras preciosas, assim, embaixo, mas, na verdade, foi uma visão que ela teve da cidade de Campinas, né? Aí, depois que ela falou, né, que aí deu para perceber que aqueles vãos eram os prédios e as cores representavam o caos da cidade, mas não só o caos, também como coisas bonitas, assim, como o pôr do sol, e entre outros, assim. Então, de novo, é uma mistura de fatores e, para mim, acaba levando a euforia de novo. Aí já faz da imagem anterior. Ai, Gabriel, obrigada pelas suas observações, mas pode ser, não tinha pensado nisso. Pode ser que tenha um pouco de euforia ali na criação desse projeto, sim. Mas é muito legal, né, a interpretação. Olha, tudo que você viu naquele desenho e eu estava propondo outra coisa totalmente diferente. Mas é isso, faz parte. Muito obrigada, sério. De nada, eu que te agradeço por estar compartilhando com a gente. Bom, gente, acho que. Eu tava. Desculpa, comecei a falar mutada. Alguém mais quer fazer algum comentário? Como disse a Natália, a gente. Então, só dar um. Como disse a Natália, a gente também. Acho que a gente tá com um delay, Andy. Eu falei por cima de ti. Pode terminar. Acho que é a minha internet. Agora estou vendo você. Porque ele acha que ele dá umas travadas, né? Tá dando umas travadas. Sim, eu acho que a minha internet tá ruinzinha. Deu um delay, eu acabei talvez falando em cima de você, desculpe. Bom, gente, eu acho que eu vou então assumir essa função de nos encaminhar para o fim. É só avisar que Camille e Isabelle tiveram que sair, deixaram um recadinho no chat. A Isabelle vou precisar sair do encontro, queria agradecer a Andy por compartilhar um pouco da sua arte e conversar com a gente sobre o processo de criação, amei muito. Enfim, e a Camille também precisou sair, agradeceu pela troca, obrigado por partilhar o processo. Mas acho que é isso, então, gente. Muito obrigada, Andy. De verdade, por ter se disponibilizado, ter aberto esse espaço e ter acolhido a gente, né? Escutado a gente, trocado com a gente. E é isso. Enfim, espero que tenha sido uma troca para todos. Eu estou aqui animada. E a gente vai retomando essas conversas e vai se falando. E em breve eu posto o vídeo, mando para todo mundo e enfim, fica aí aberto um contato. Beleza, gente? Ok, muito obrigada. Ok, muito obrigada a vocês pela presença, você, Ná, pelo convite. Realmente eu fiquei muito feliz, bem bacana assim, poder conversar sobre o processo, né? E ter essa troca, tanto poder compartilhar para, sei lá, surgir alguma coisinha, um sementinho ali criar e também receber de vocês esses olhares, esses outros olhares, é muito importante. E estamos aqui, qualquer coisa, estou por aqui também, pessoal, se quiser conversar depois, mais para frente, estou à disposição. Natália também, estou à disposição. Muito obrigada, gente. E que venham mais encontros assim, né? Que a arte que deixa a gente assim, sobrevivendo nessa época.
Com certeza. Então, beijão para todos. Valeu. Prazer em conhecê-los e obrigada. Obrigadíssima, Andy.